É muito provável que essa semana você já tenha lido em algum lugar ou escutado alguém falar se utilizando dos conceitos de problemas ambientais. Esses vão do derretimento das geleiras, que podem libertar no mundo inúmeras bactérias, até o mais micro, que é o tratamento com lixo doméstico, que em muitas casas ainda não é reciclado. Um outro conceito um pouco menos provável de você ter escutado, mas ainda possível, é o de educação ambiental. Esse une dois conceitos em um só: o de educação, que é uma formação necessária para qualquer sujeito, ao de ambiental, uma temática que já há bastante tempo emerge como de fundamental importância. Meu objetivo aqui, nesse vídeo oficina, é mostrar um pouco desse conceito de educação ambiental, mostrar um pouco do histórico e de alguns documentos que ajudaram a moldar e a definir o que a gente entende hoje como educação ambiental. Para iniciar, nós podemos conhecer um pouco sobre uma obra que hoje é considerada um marco para o lançamento do movimento ambientalista dos nossos dias. Essa obra se chama Silent Spring, ou Primavera Silenciosa, da bióloga americana Rachel Carson, e foi publicada no ano de 1962. O livro se voltava a uma preocupação da bióloga com os chamados pesticidas, que já eram muito usados, mas sem o devido cuidado. Também cresciam em números esses pesticidas desde a Segunda Guerra Mundial. Um dos pesticidas que era amplamente utilizado e comercializado era o DDT, que foi foco das críticas de Rachel Carson. A bióloga levantou em seu livro a discussão sobre problemas gerados pela ação humana em seu meio ambiente. Em seu livro, Carson defendia que apenas naquele século XX, a espécie humana conseguiu a capacidade significativa de modificar a natureza. Entre outras coisas, as bombas atômicas no Japão, despejadas em Hiroshima e Nagasaki no ano de 1945, quando Rachel Carson tinha apenas 38 anos, foram observações fundamentais para a autora e outros pensadores aumentarem suas preocupações com os rumos da humanidade. Carson comenta em determinado trecho de seu livro que a radiação, agora, é a criação não natural dos malfazeres do homem com o átomo. A Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, causou um estrondoso movimento de preocupação com o meio ambiente. Era necessário aprofundar as reflexões sobre o impacto causado pelos humanos no mundo ao redor. Seria preciso construir novos hábitos. Com isso, a educação ambiental ganha papel fundamental. Nesse contexto, aparece pela primeira vez o termo educação ambiental no ano de 1965, na Conferência de Educação da Universidade de Keele, na Grã-Bretanha. O engajamento de parte da população mundial, principalmente cientistas e políticos, pela necessidade de realizar discussões sobre a questão ambiental, impulsionou a elaboração formal sobre o que seria essa educação ambiental. No ano de 1968, surge um grupo que daria importantes contribuições para essa discussão, o Clube de Roma, uma ONG preocupada em discutir a economia relacionada com os problemas ambientais. O clube lança em 1972 Os Limites do Crescimento, documento chefiado pela cientista ambiental Donella Meadows. Entre outras coisas, o documento apresentava estudos sobre a produção de alimentação e pobreza, a capacidade da natureza para a absorção de poluição, inclusive utilizando o exemplo do DDT, e os efeitos da poluição ao longo da vida humana. O documento visava gerar reflexões nos líderes mundiais e planejamentos para um futuro mais adequado na visão dos membros do Clube de Roma. Também, no ano de 1972, acontece um importante evento que enfatizou a importância da educação para a solução dos problemas ambientais. Na Suécia ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Conhecido como Conferência de Estocolmo, cidade em onde ocorreu, o evento apresenta ao mundo a Declaração de Estocolmo. Nesse documento, a educação é classificada como indispensável para as questões ambientais. O documento também comenta que tanto os jovens quanto os adultos devem ser alvos de uma educação preocupada com a proteção do meio ambiente em toda a sua dimensão humana, o que também quer dizer que deve existir preocupação com os problemas sociais.
Outro evento ocorre no ano de 1975 e dessa vez se constrói um documento que monta as bases da educação ambiental. A Conferência de Belgrado, ocorrida na cidade de Belgrado, capital da antiga Iugoslávia, hoje Sérvia, elaborou a chamada Carta de Belgrado. Esse documento definia como meta da educação ambiental formar uma população mundial consciente e preocupada com o meio ambiente e com os problemas associados, e que tenha conhecimento, aptidão, atitude, motivação e compromisso para trabalhar individual e coletivamente na busca de soluções para os problemas existentes e para prevenir novos. A Carta também explicita os objetivos que devem ser foco da educação ambiental. Os 5 objetivos são: tomada de consciência, que seria ajudar as pessoas e os grupos sociais a adquirir maior sensibilidade e consciência do meio ambiente em geral e dos problemas. Conhecimentos, ajudar as pessoas e os grupos sociais a adquirir uma compreensão básica do meio ambiente em sua totalidade, dos problemas associados e da presença e função da humanidade neles, o que necessita uma responsabilidade crítica. Atitudes, ajudar as pessoas e os grupos sociais a adquirir valores sociais e com profundo interesse pelo meio ambiente, que os impulsione a participar ativamente na sua proteção e melhoria. Aptidões, ajudar as pessoas e os grupos sociais a adquirir as aptidões necessárias para resolver os problemas ambientais. Capacidade de avaliação, ajudar as pessoas e os grupos sociais a avaliar medidas e os programas de educação ambiental em função dos fatores ecológicos, políticos, sociais, estéticos e educativos. Assim como a participação, ajudar as pessoas e os grupos sociais a desenvolver seu sentido de responsabilidade e a tomar consciência da urgente necessidade de prestar atenção aos problemas ambientais, para assegurar que sejam adotadas medidas adequadas. A discussão teórica da educação ambiental avança e no ano de 1977 acontece na capital da Geórgia a primeira Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental. No fim do evento se apresentam algumas recomendações da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental aos países membros, um documento que define algumas orientações para a realização da educação ambiental. Dentro dessas recomendações se encontram alguns princípios básicos. Entre esses, se enfatiza a necessidade de considerar o meio ambiente em sua totalidade, ou seja, em seus aspectos naturais e criados pelo homem, tecnológico e social, econômico, político, histórico, cultural, moral e estético. E também chama a atenção para que é preciso concentrar-se nas situações ambientais atuais, tendo em conta também a perspectiva histórica. Ao longo da década de 1980, vários eventos ocorreram ao redor do mundo, ampliando os debates sobre educação ambiental. Exemplos são o Seminário Regional de Educação Ambiental nos Países Árabes, de 1980, a primeira Conferência Asiática sobre Educação Ambiental, de 1987, e o primeiro Seminário Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente, ocorrido no Brasil em 1986. No cenário brasileiro, a educação ambiental se firma legalmente pelo menos desde 1981, com a Política Nacional de Meio Ambiente, e se reafirma na Constituição de 1988. A Carta Magna define em seu artigo 225, inciso 6º, que é dever do poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. E já na década de 1990, ocorrem no Brasil 2 importantes eventos: a criação do Ministério do Meio Ambiente e a Eco 92, ambas no ano de 1992. Na Eco 92, que foi um evento global referente às questões ambientais, vários grupos de discussão se formaram, e vários eventos paralelos também ocorreram. Entre esses, o Fórum Global, que apresentou o Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Um grande ápice para a educação ambiental no Brasil foi a Lei nº 9795, de 1999. Essa legislação se preocupava em dispor o que o país entende como educação ambiental, além de dispor sobre a obrigatoriedade de sua execução em todos os níveis de ensino.
As influências que os documentos citados anteriormente exerceram nessa lei são bem evidentes. Além disso, as pluralidades de ideias para a realização da educação ambiental é garantida pela lei. Isso nos leva a outro tema, o da diversidade de abordagens na educação ambiental. Desde a década de 90, várias correntes já podem ser percebidas nos debates teóricos desse campo. Mas isso vai ser tema de outras oficinas. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Aprofunde o conhecimento, busque, leia, reflita.